O Cameron Day fala que os senhores do karma são esses, ele apelida, né, de senhores do karma, esses seres que a partir do momento em que a gente desencarna, eles começam a tentar enganar a gente para que a gente fique nessa roda de samsara e tudo mais, sempre reencarnando, baseado no medo, na culpa, né? Como eles também manipulam as cidades espirituais, né? Como eles estão infiltrados nas cidades espirituais. E algumas cidades são completamente holográficas mesmo, para fazer com que a gente basicamente implore a voltar para a Terra, achando que está consertando algum erro, e na verdade a gente está só doando a nossa energia para esse sistema. E ele falou que nesse momento de quebra de contrato é muito complicado, porque obviamente eles não aceitam, e aí vem a retaliação, e o processo de proclamar a soberania e remover a falsa programação que foi incorporada em nossa psique a partir de níveis multidimensionais de controle leva tempo e esforço consistente. Porque muita gente acha que quebrar contrato, a gente se livrar dessas coisas, é de um dia para a noite. Ah, Fábio, como é que eu faço? Vou lá, faço um Arcanjo Miguel lá de 21 dias e estou livre de tudo? Não, meu querido. Faço uma sessão de terapia e estou livre de tudo? Não. Veja bem, leva tempo e esforço consistente. E com toda a sua energia. É algo que você precisa realmente se dedicar, tá? E não é de um dia para o outro que isso acontece. Então realmente é um esforço conjunto, não só seu consciente, mas inconsciente, espiritual, você e os seus, né? Na vertical. Vamos lá. Ele continua. Precisamos proclamar diariamente, entre aspas, aí diz, né? Proclamação. Eu sou soberano. Sou livre. Somente eu posso me governar. Ou de qualquer outra maneira que você queira expressar, já que você é soberano afinal. Então, essa frase engraçada que ele põe, ele fala assim, da forma que você quiser se expressar, né? A forma que você se expressaria. Então, o que ele põe aqui é, eu sou soberano, sou livre, somente eu posso me governar. Ou algo desse tipo, tá? Alguma coisa que seja um decreto seu, dizendo, eu sou o dono da minha vida, só eu posso me governar, só eu me controlo, ninguém nem nada me controla. Eu sou independente, né? Esse é o espírito da coisa, mas você precisa sentir isso. Não é só palavra que você lê e repete, como uma reza. Não, tem que vir do fundo do seu coração. No próximo item aqui, revogação de acordos. Então vamos lá. Esse é o processo que eu uso e tenho compartilhado com outras pessoas na conclusão de acordos. A falsa hierarquia oculta tem várias cópias desses acordos em vários domínios, portanto, a especificidade é importante nesse processo. Ou seja, esses acordos, gente, eles são copiados, eles são colocados, digamos assim, em várias gavetinhas, né? Fazendo aqui uma analogia, no nosso corpo astral. E você precisa ser bem específico. Não adianta falar assim, eu quero revogar todos os acordos que não me fazem bem. Tá bom, é um excelente começo, mas não tem muita efetividade. Você tem que ser bem específico. Como eu sei os acordos que eu tenho? Aí você precisa meditar, só você se conhece, tá? Não adianta querer que outra pessoa dê essa resposta para você. Só você pode dar essa resposta para você. E como dar essa resposta? Bom, enfim, meditando, aumentando a vibração, entrando em contato com o nosso eu. Não vai ser do dia para a noite que isso acontece. Então, de pouquinho a pouquinho, a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo e vai descobrindo os acordos que a gente tem. E também observando a nossa vida, né? Os acordos de pobreza, eu acho que são fáceis da gente perceber. Os acordos de dificuldade em relação amorosa, com família, com filhos, no trabalho, enfim, esses são os mais óbvios, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai percebendo outros. E ele continua aqui. Também é importante que você envolva nesse processo a partir do seu soberano interno, né, que é o seu eu superior, é isso que eu estava falando com vocês, de vida interna e tudo mais, que você faça esse processo por conta própria. Olha só o que ele falou aqui, eu não tinha nem lido, né? Apenas ler declarações de revogação não fará o trabalho. Então, mais uma vez, não é uma reza. Você tem que acreditar do fundo do seu coração, com toda a energia de todas as células do seu corpo, aquilo que você está dizendo, tá?
Precisamos estar engajados conscientemente nesse processo, usando a nossa força de vontade para efetuar as mudanças que desejamos, né? Descobri que uma vez que uma pessoa começa a revogar acordos, torna-se mais fácil ao longo do tempo aprofundar-se para encontrar mais deles. Esteja ciente de que os acordos geralmente são divididos em vários fragmentos para torná-los mais difíceis de encontrar. Por exemplo, pode haver acordos para ter relacionamentos românticos difíceis, relacionamentos difíceis com pais, com irmãos, com amigos. Todos esses são grupos de acordos diferentes que precisam ser especificados e removidos em processos separados. E são divididos mesmo propositalmente para ficar mais difícil da gente revogar, né? Mas aos poucos, com muita paciência, gente, sem pressa, com perseverança, tá? Com afinco, a gente consegue descobrir e revogar isso, né? É melhor fazer um por um bem feito do que querer fazer tudo da noite por dia, porque não dá, tá? Tome o seu tempo, trabalhe com eles diariamente, enquanto sente afetando. Quando você sente que aquilo está te afetando, né? Eu não vou ler aqui todo o decreto dele de limpeza de contrato, que ele sugere. Na verdade, você não precisa seguir isso ao pé da letra. Mais uma vez, você pode adaptar isso para a sua linguagem, para a forma que você costuma falar, tá? Não precisa aqui proclamar e falar as coisas que ele está falando aqui, né? Você pode adaptar. Em decreto, são afirmações, gente. Você tem que sentir no fundo da sua alma. Mais uma vez eu repito isso. Eu vou ler a última frase aqui, só para vocês sentirem como é isso, tá? E você tem que falar isso sentindo, com vontade, tá? Eu sou soberano e ninguém pode tomar a minha energia. Eu sou soberano e nenhum ser ou não ser está autorizado a infringir meu espaço soberano. Então, todas essas afirmações são afirmações para você retomar o controle da sua vida, para você ser independente, para não ter contratos que não te sirvam. Adapta para si mesmo. Adapta com as palavras que você usa. Não precisa falar assim, eu agora declamo. Se você não fala isso no seu dia a dia, adapta. Coloca assim, eu agora estou falando que eu não sou mais dependente de ninguém. Tem que falar assim, do jeito que você acredita, do jeito que você fala no seu dia a dia, né? Para não ficar uma coisa artificial. E vai chegar uma hora que você não vai precisar mais ler, né? No começo você vai escrever, vai ler, vai repetir, mas de tanto você fazer isso todos os dias, acaba ficando automático, né? Vai ficar muito mais fácil. Então, o último parágrafo aqui, o último assunto do texto do Cameron Day é assim. É assim que eu vejo. É difícil descobrir essas coisas, encarar os seres mais malévolos do universo, dizer-lhes que sou soberano e não permitirei que eles me violem. Ironicamente, porém, de certa forma, é ainda mais difícil compartilhar essas revelações publicamente. E aí eu vou falar para vocês, gente, é mexer num vespeiro. E coisas estranhas realmente acontecem na nossa vida. E se é difícil revogar contratos e acordos, eu posso falar para vocês que é muito mais difícil estar desse lado aqui falando essas coisas para vocês. Tantas pessoas são completamente vendidas com seus falsos mestres ascensos, ETs e anjos, que lhes dizem o que fazer, como pensar e como viver, que me atacam por trazer essas informações reveladoras aos olhos do público. Olha que coincidência! Não é só o Cameron Day. Eu também sou atacado por alguns de vocês que me assistem, né? E escutam isso e são controlados por falsos gurus, mestres, né? Que dão rezas para vocês, que fazem acordos com vocês, que fazem contratos com vocês, alguns de vocês, obviamente, não a maioria. E eu recebo muita violência verbal e escrita por estar revelando isso, né? Mas eu diria que felizmente é a minoria e a maioria está despertando, e isso me deixa muito feliz. Eu escolhi defender a verdade como ser soberano ao lado e não abaixo de seres soberanos do universo livre, que agem para se opor a todas as formas de engano, parasitismo e escravização. Agradeço àqueles que permanecerão ao nosso lado e agirão conosco. Muito amor, Cameron Day, no dia 21 de novembro de 2013. Gente, um resumo de tudo isso, acreditem no que vocês querem acreditar. A gente está querendo simplesmente defender o lado da verdade, o lado do amor universal, o lado da luz, o lado dos seres que estão a favor
do despertar verdadeiro da humanidade, o despertar independente, o despertar soberano de cada um, o despertar de dentro para fora, o despertar que vem da fonte interna sua, de dentro para fora, sem depender de nada, sem depender de ninguém. Você é um fractal da fonte, ou seja, você é a fonte. O que é um fractal? Um fractal é uma cópia de algo maior. Se você é uma cópia, você é algo maior. Você é um fractal da fonte, você é a fonte. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.